Olá, tudo bom com vocês? Tudo bem? Todo mundo com saúde? Prontos para estudar aqui junto comigo, professor Vitorino Rodrigues, língua portuguesa, 7º ano. Separou o material, lápis, borracha, caneta, tudo. Anotar as dúvidas, levar o professor. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Mas o que vamos trabalhar na aula de hoje? Qual é a habilidade? Qual é o gênero que a gente vai conhecer melhor na aula de hoje? Bom, nós vamos trabalhar, né? Nós vamos trabalhar a seguinte habilidade: inferir o sentido de uma palavra ou expressão, né? Vamos conhecer a partir do texto, a partir do contexto, né? A gente vai selecionar algumas palavras ou expressões para a gente conhecer melhor, entendê-la, né? A gente sabe que no dicionário a gente encontra vários significados. No entanto, à medida que a gente vai escrevendo, que a gente vai criando novos significados, novas possibilidades de sentido, tá bom? Vamos fazer uma revisão do gênero conto popular. Tudo bem? Bom, vamos trabalhar hoje esse texto. Na verdade, a gente vai trazer uma história que vocês, não sei se vocês conhecem bem, mas é uma aventura de Pedro Malazarte, uma história de Luiz de Câmara Cascudo, um grande escritor, pesquisador do folclore brasileiro, né? Das histórias, dos causos. Lembram que o conto popular é aquele texto que vem da narrativa oral, que a gente não tem exatamente um autor conhecido, vem ali se propagando, né? Se divulgando de geração em geração, dessa forma contada, oral. Mais tarde é que alguns escritores foram fazendo as suas leituras ou releituras, as suas versões. Tudo bom? Então vamos conhecer essa história. Pedro Malazarte, ele é mais ou menos... Vocês já assistiram o Alto da Compadecida? Vocês lembram do João Grilo? Aquele personagem cheio de artimanhas, de truques, né? É um típico, vamos dizer assim, um irmãozinho aí do Pedro Malazarte. Pedro Malazarte também é muito esperto, é muito astuto. E ele vai se safando, né, se equilibrando em meio às dificuldades ali impostas, normalmente por coronéis, por pessoas que têm aí, que exploram o trabalho dos mais pobres. Bom, vamos deixar de conversa e vamos ao texto? Então vamos lá. Um casal de velhos possuía 2 filhos homens, João e Pedro. Este, tão astucioso e vadio, que o chamavam Pedro Malazarte. Como era gente pobre, o filho mais velho saiu para ganhar vida e empregou-se numa fazenda onde o proprietário era rico e cheio de velhacarias, não pagando aos empregados porque fazia contratos impossíveis de cumprimento. João trabalhou quase 1 ano e voltou quase morto. O patrão tirara-lhe uma tira de couro desde o pescoço até o fim das costas e nada mais lhe dera. Pedro ficou furioso e saiu para vingar o irmão. Procurou o mesmo fazendeiro e pediu trabalho. O fazendeiro disse que o empregava com 2 condições: não enjeitar serviços, né? Primeira condição, e que do primeiro que ficasse zangado, tirava o outro uma tira de couro. Compreenderam? Entre o patrão e o Malazarte, entre eles dois, o primeiro que ficasse zangado seria ali, né, tirado uma tira de couro. Pedro Malazarte aceitou. No primeiro dia, foi trabalhar numa plantação de milho. O patrão mandou que uma cachorrinha o acompanhasse. Só podia voltar quando a cachorra voltasse para casa. Pedro meteu o braço no serviço até o meio-dia. A cachorrinha deitada na sombra nem se mexia. Vendo que era combinação, Malazarte largou uma paulada na cachorra, que esta saiu ganindo e correu até o alpendre da casa. O rapaz voltou e almoçou. Pela tarde nem precisou bater na cachorra.
fez o gesto e o bicho voou no caminho. No outro dia, o fazendeiro escolheu outra tarefa. Mandou limpar a roça de mandioca. Pedro arrancou toda a plantação, deixando o terreno completamente limpo. Quando foi dizer ao patrão o que fizera, ele ficou feio, o patrão ficou feio. Zangou-se, meu amo. Não, senhor, respondeu o patrão. Estão entendendo o jogo entre o patrão e o Pedro Malazarte? No outro dia, disse que Pedro trouxesse o carro de bois carregado de pau, sem nós. Malazarte cortou quase todo o bananal, explicando que bananeira é pau que não tem nó. O patrão ficou frio. Zangou-se, meu amo. Não, senhor. No outro dia, mandou levar o carro com a ajuda de bois para dentro de uma sala, numa casinha perto, sem passar pela porta. Compreenderam? Um carro de bois passar, né? Sem passar pela porta, tinha que atravessar, né? E para melhor atrapalhar, fechou a porta e escondeu a chave. Malazarte agarrou o machado e fez o carro em pedaços, matou os bois, esquartejou-os e sacudiu carnes e madeiras pela janela para dentro da sala. O patrão, quando viu, ficou preto. Zangou-se, meu amo. Não, senhor. Mandou vender na feira um bando de porcos. Malazarte levou os porcos, cortou as caudas e vendeu-os todos por um bom preço. Voltando, enterrou os rabinhos no lamaçal e chegou em casa gritando que a porcada está atolada no lameiro. O patrão foi ver e deu desespero. Malazarte sugeriu cavar com 2 pás. Correu para casa e pediu à dona que lhe entregasse 2 contos de réis. A velha não queria, mas o rapaz, para certificá-la, perguntava ao patrão, por gestos, se devia levar 1 ou 2 e mostrava os dedos. Ante aos gritos do amo, a velha entregou o dinheiro ao Pedro. Voltou para o lameiro e começou a puxar a cauda de cada porco que dizia estar enterrado. Ia ficando com todas na mão. O patrão ficou suando, mas não deu mostras de zanga. E Pedro ainda negou que tivesse recebido o dinheiro. Afinal de contas, será que esse patrão vai conseguir se manter sem ficar zangado com essas artimanhas de Pedro Malazarte? O que vocês acham? Vamos continuar? Vendo que ficava pobre com aquele empregado, o fazendeiro resolveu matá-lo o mais depressa possível, de um modo que não o levasse à justiça. Disse que andava um ladrão rondando o curral e deviam vigiar armados para prender ou afugentar a tiros. A ideia era atirar em Malazarte e dizer que se tinha enganado, supondo um malfeitor. De noite, o fazendeiro foi para o curral e Pedro devia substituí-lo ao primeiro cantar do galo. Quando o galo cantou, Malazarte acordou a velha e disse que o marido a esperava no curral e que levasse a outra espingarda, porque ele, Pedro, ia fazer o cerco pelo outro lado. A velha apanhou a carabina e foi, sendo morta pelo fazendeiro com um tiro certo de que abatia pelo vulto o atrevido criado. Assim que a velha caiu, Pedro apareceu chorando e acusando o amo. Este, assombrado, pagou muito dinheiro para não haver conhecimento da justiça e ofereceu ainda mais dinheiro se o Malazarte se fosse embora sem mais outra proeza. O rapaz aceitou e voltou rico para a casa dos pais. Bom, então, nós vamos passar as questões, mas antes a gente vai relembrar. Vocês perceberam que há aí um jogo de esperteza entre o Malazarte e o fazendeiro colocando o Malazarte a toda a prova, a cada momento, exatamente para que Malazarte desistisse ou se zangasse com o patrão, tá? Mais ou menos, se vocês lembrarem do Alto da Compadecida, o João Grilo lá tinha também um fazendeiro que era muito bravo e que explorava seus empregados, né? E que tirava a tira do colo do patrão. Vocês perceberam aí a semelhança? Só para a gente conseguir visualizar a história um pouquinho. Bom, vamos agora analisar alguns itens para entender, né, o sentido da palavra ou expressão dentro daquele contexto. Qual o sentido que o autor utilizou determinada palavra ou expressão ali?
naquela situação específica. Primeira questão diz assim: um casal de velhos possuía 2 filhos homens, João e Pedro. Este era gente pobre, o filho mais velho saiu para ganhar a vida. Então, como era gente pobre, o filho mais velho saiu para ganhar a vida. Ganhar a vida, afinal de contas, essa expressão, qual o significado dessa expressão? Pelo contexto, infere-se que a expressão destacada tem sentido de quê? Seria alcançar o sucesso? Seria viver sem trabalhar? Trabalhar sem receber? Viver de mordomia. Então, olha só, relendo, um casal de velhos possuía 2 filhos homens, João e Pedro. Este, tão astucioso e vadio, que o chamavam Pedro Malazarte. Como era gente pobre, o filho mais velho saiu para ganhar a vida. Ora, gente pobre, quando a gente fala que era família, né, de gente pobre, era gente pobre, significa dizer que eles não tinham condições, né? Então, se não tinham condições, eles precisavam encontrar alguma forma de ganhar a vida, né? Quer dizer, qual seria o significado dentro desse contexto, dentre esses itens, qual deles melhor se aplica? Será que é viver de mordomia? O pobre vai viver de mordomia? Ele saiu para viver de mordomia, se ele não tinha nada onde morava, ele acha que vai viver de mordomia onde? Trabalhar sem receber, se eu trabalho sem receber, como é que eu ganho a vida dessa maneira? Vocês acham que tem sentido? Pense junto comigo. Viver sem trabalhar. Ora, se eu vivo sem trabalhar, como é que eu ganho a vida? O que significa ganhar a vida? Ganhar a vida, então, é o quê? É alcançar o sucesso. Alcançar o sucesso, ele não vai ser uma pessoa do show business, do grande, de famoso, não. Mas alcançar o sucesso na vida. O que é o sucesso na vida para uma pessoa que não tem nada? É trabalhar, é ter condição de se manter, se alimentar, ter uma vida digna, né? O mínimo de dignidade. Então, por isso aí a resposta correta, a letra A. Eu tenho certeza que você respondeu junto comigo. Estão atentos, são espertos. Então, vamos ao nosso próximo item. Bom, empregou-se numa fazenda onde o proprietário era rico e cheio de velhacarias, não pagando aos empregados porque fazia contratos impossíveis de cumprimento. João trabalhou quase 1 ano e voltou quase morto. Ora, ele era rico. Não, a gente poderia pensar, mas é uma pessoa rica, podia ser generoso, né? Podia repartir, compartilhar um pouco dessa riqueza, ser mais generoso ao pagar pelos serviços prestados ali. Será que velhacarias é isso? O que seria velhacarias? Ele era rico e cheio de velhacarias. Já ouviram falar na palavra assim, veaco, que a gente fala assim direto? Na sala de aula, às vezes ele falando é veaco, né? A gente usa essa palavra muito comumente, né? Então vamos ver como é que essa palavra velhacarias está empregada aqui no texto. Tem a ver com essa ideia de veaco que a gente chama no dia a dia. A palavra que substitui o termo destacado, sem mudar o sentido do texto, é bondade. Tinha bondades, pelo que a gente leu, pela maneira, aqui só tem um recortezinho, né? Mas olha só, ele não pagava os empregados, fazia contratos impossíveis de cumprimento, ou seja, ele fazia contrato com o empregado porque ele sabia que o empregado não ia cumprir, né? Então, se ele não cumpria, ele tinha o direito de não pagar. Será que isso significa bondade? Letra B, generosidade é ser generoso. Será que quando eu faço um contrato com alguém, né, a pessoa vai prestar um serviço para mim, mas eu coloco tantos impedimentos que a pessoa nunca conclui o serviço do jeito que eu supostamente quero. Então, se eu não recebo o serviço do jeito que eu supostamente quero, eu não vou pagar por aquilo. Será que isso é generosidade, é ser generoso com essa pessoa? Se a pessoa trabalhou, não tem o direito de receber? Tem, claro que tem. Trapaças. Opa, ser trapaceiro. O que é ser trapaceiro? É quando você não vou dizer o significado, não, vamos para a última alternativa, tá bom? Inveja, é ter inveja do outro? Será? Então, assim, nós temos aí 4 itens. Trapaça, lembra o que é ser trapaceiro? Ser trapaceiro é quando a gente faz o quê? A gente engana, né? A gente
diz uma coisa, promete uma coisa, mas não cumpre aquilo que a gente prometeu, né? Então, dentre os itens, vou deixar aí uns 5 segundos para aqueles que ainda não conseguiram responder, porque eu acredito que a maioria já está aí, ó, no ponto, né, de compartilhar comigo a resposta. Vamos lá? Bondade, generosidade, trapaças ou invejas. Ora, se ele cheio de velhacarias, o que são essas velhacarias? Não pagava os empregados porque fazia contratos impossíveis de cumprimento. Isso é uma forma de trapacear, enganar, né, o seu empregado para tirar proveito, para nunca perder nada. Sempre ganhar e o pobre do seu empregado, nada. Só no nada. Compreenderam? Então, questão 2, letra C. Bom, vamos ao nosso terceiro item, terceira questão. No outro dia, o fazendeiro escolheu outra tarefa. Mandou limpar a roça de mandioca. Bom, pela expressão destacada, subtende-se que o patrão mandou o que? Pedro. Que o Pedro fizesse o quê? Letra A. Plantasse mais pés de mandioca na roça. Letra B. Arrancasse todos os pés de mandioca. Será? Letra C. Lavasse os pés de mandioca da roça. E letra D, capinasse a roça de mandioca. Então, nós temos aí essa expressão para limpar a roça. E nós vamos identificar qual é o significado, né? Qual é, nesse contexto, nessa situação, qual é o significado dessa expressão aí, limpar a roça de mandioca. Tá bom? Eu vou dar um tempinho aí de 10 segundos mais ou menos para a gente ir compreendendo o sentido e que essa expressão foi usada aí nesse contexto, tá bom? Reforçando, é importante que... Professor, mas eu não tenho um dicionário aqui em casa, ou está longe, não dá tempo. Olha, aqui não é nem o caso, porque no dicionário tem uma palavra especificamente, não tem uma expressão dessa maneira, mas assim, o melhor caminho, até porque na hora da sua provinha lá, não vai ter um dicionário para você pesquisar. Se você está conversando com alguém fora de casa, ele fala uma palavra, você não vai ter o dicionário também ali para pesquisar. Então, qual é a base, qual é o instrumento, o suporte para eu entender o significado de uma palavra? É o contexto. É em que situação aquela palavra ou expressão foi utilizada. Tá bom? Já tem a resposta? Então vamos lá. No outro dia, o fazendeiro escolheu outra tarefa. Mandou limpar a roça de mandioca. Ora, pela expressão destacada, subtende-se que o patrão mandou que o Pedro plantasse mais pés de mandioca na roça. Se eu vou limpar, tem essa ideia de plantar, limpar o pé de mandioca e plantar, tem uma diferença bem grande, né? Quer dizer, a ordem do patrão não é para aumentar essa plantação na roça, não é para encher aquele terreno de pés de mandioca, é para limpar a roça. Então, a letra A parece que não cai bem, né? Está fora, destoa aí do sentido, né? Arrancasse todos os pés de mandioca, vocês acham que o patrão ia mandar Pedro Malazache arrancar, limpar a roça seria arrancar esses pés de mandioca? Será? O que vocês acham? Limpar aí a roça e arrancar os pés? Se ele plantou esses pés de mandioca, é porque ele quer usar esses pés de mandioca, não é não? Faturar em cima disso, vender, produzir, né? Da mandioca pode-se produzir aí a farinha, né? A goma, né? Como a gente chama, vários produtos. Então, ele quer comercializar isso. Então, não vai arrancar esses pés. Não vai fazer isso sozinho, não. A não ser que fosse a época realmente de
de arrancar, mas aí ele não mandaria o Pedro Malas Arte. Vocês concordam comigo? Lavar-se os pés de mandioca da roça. Vocês acham que tem a ver para jogar água lá em cima? Isso não tem alguma coisa a ver isso? Não, né? Sempre tem aquela alternativa no meio dos itens, entre os itens, que ela meio que é para a gente descartar mesmo, né? Então, lavar não tem nada a ver, lavar os pés de mandioca, não se lava. Não na roça. Pode até lavar depois a mandioca, quando chegar em casa, vai guardar, enfim. Mas ali na roça, não. Capinar essa roça de mandioca, aí sim, porque essa plantação deve estar cheia de mato, garrancho, várias, né, ali no meio, que não dá nem para ver, né? Os pés nem se desenvolvem, quer dizer, e que acaba comprometendo, inclusive, o produto final, na hora de colher, de tirar, arrancar essa mandioca. Então, por isso, ele mandou que o Pedro Malas Arte sozinho fizesse a capina, limpasse, tirasse tudo, ficasse apenas os pés de mandioca lá na roça. Portanto, nós temos aí a letra D. Tenho certeza que vocês marcaram junto comigo. Garotos espertos. E não é tão difícil também, né? Nós temos vivências que nos fazem perceber qual item aí está correto. Bom, vamos à nossa quarta questão. No outro dia, disse que Pedro trouxesse o carro de bois carregado de pau sem nós. Malas Arte cortou quase todo o bananal, explicando que bananeira é pau que não tem nó. O patrão ficou frio. Esse ficar frio aí, ficou frio, qual é o significado, qual é o sentido dessa expressão? Pela expressão destacada, depreende-se que o patrão, como é que ele ficou? Letra A, não ficou satisfeito com o serviço de Pedro Malas Arte. Letra B, ficou agradecido pelo serviço de Pedro Malas Arte. Letra C, não se importou com o serviço de Pedro Malas Arte. E letra D, gostou do serviço de Pedro Malas Arte. Então, nós temos aí 4 itens e apenas um deles é o correto. Eu imagino que a maioria de vocês, se não todos, já sabem a resposta. Claro que sabem, né? Claro que sabem. Então, vamos lá. Mas eu vou dar aí um tempinho para aqueles que têm mais dificuldade. Nós aprendemos em ritmos diferentes, não é verdade? Então, uns 5 segundinhos aí para vocês descobrirem a resposta, marcarem aí no caderno para a gente comentar já já. Pode ser? Bom, vamos então comentar. Ora, o patrão imagina que ele mandou aí cortar mandou tirar o carro trouxesse o carro de bois carregado de pau sem nós. Claro que essa frase a gente poderia entender, inferir aí, na verdade, uma informação, e não o sentido de uma palavra ou expressão, mas a gente pode deduzir que o patrão queria, na verdade, uma ação impossível. Que pau é esse que não tem nenhum nó? Quer dizer, ele achou que o Pedro Malas Arte jamais conseguiria se sair dessa situação, dessa encrenca, né? Naturalmente que sim. No entanto, o Pedro Malas Arte cortou todo o bananal. Imagina, não vá banana para comercializar e tirar o bananal, acabou com tudo. Então, imagina que o patrão, diante daquele bananal inteiro que foi cortado, arrancado, ele ficou frio, né? Então, qual o significado? Letra A, não ficou satisfeito com o serviço de Pedro Malas Arte. O que vocês acham? Não ficou satisfeito? Eu desconfio que sim, mas vamos ver os outros itens. Ficou agradecido pelo serviço. Imagina, se ele mandou fazer uma coisa que era o Pedro Malas Arte não conseguir fazer e assim ganhar a aposta, e ele fez derrubar todo o bananal. É claro que isso não é motivo de satisfação, de agradecimento. Então, a letra B está incorreta. Vocês concordam comigo? Não se importou com o serviço de Pedro Malas Arte. Imagina se ele cortou todo o bananal, como é que ele não se importou com isso? Né? Não é coerente, não tem a ver. Gostou do serviço? Gostou? Não. Não ficou satisfeito. Agora, ele não poderia ficar zangado, porque se ele ficar zangado, ele perdia a aposta. Então, são expressões que vão indicando que o patrão está, né, se controlando aí, ficou frio, né, para... não perder a aposta. Tudo bem? Vocês concordam comigo? Bom, vamos à quinta questão. Vendo que ficava pobre com aquele empregado, o fazendeiro resolveu matá-lo.
o mais depressa possível, de um modo que não levasse à justiça. Como é que seria? Um modo que não levasse à justiça. Pela expressão destacada, infere-se que o fazendeiro queria que a morte de Pedro Malas Artes parecesse que foi, se não é para levar para a justiça, ou seja, chegar delegado, polícia, e ele ser preso, ele não queria isso. Então, letra A, né? Ele queria que a morte de Pedro Malas Artes parecesse que foi planejada, ou seja, matou de propósito, fez um plano, criou uma... Será? Se ele não quer ir para a justiça, não quer ser preso, por engano, o que vocês acham? Parecesse que foi por engano e aí ninguém ia culpá-lo pela morte. O que vocês acham? Tem sentido? Proposital, ora, se é de propósito, eu sou um criminoso. Né? Se eu cometo um crime, no caso aí, o patrão mataria o Pedro Malas Artes de propósito, ele seria preso. Então não pode ser isso. Vocês concordam comigo? Que dessa maneira, sim, ele teria problemas com a justiça? De caso pensado. A mesma coisa. Então observe que planejada, proposital e de caso pensado, essas três alternativas, elas significam basicamente a mesma coisa. Se eu tenho três alternativas que significam basicamente a mesma coisa, desconfie, não pode ser correto, porque não haverá três alternativas corretas. Vocês concordam? Então, na verdade, ele queria que parecesse que fosse por engano, um acidente. Então, se foi um acidente, se parece que não teve a intenção, aconteceu assim, então a pessoa não pode ser punido, preso, condenado, essas coisas todas, não tem problema com a justiça. Então, lê por isso que é a letra B, ok? Bom, última questão. Releia os fragmentos abaixo. Um casal de velhos possuía 2 filhos homens, João e Pedro. Este, tão astucioso e vadio que o chamavam Pedro Malas Artes, lá no primeiro parágrafo, lembram? Segunda informação. Quando o galo cantou, Malas Artes acordou a velha e disse que o marido a esperava no curral e que levasse a outra espingarda, porque ele, Pedro, ia fazer o cerco pelo outro lado. A velha apanhou a carabina e foi, sendo morta pelo fazendeiro com um tiro certo de que abatia pelo vulto o atrevido criado. Assim que a velha caiu, Pedro apareceu chorando e acusando o amo. Este, assombrado, pagou muito dinheiro para não haver conhecimento da justiça e ofereceu ainda mais dinheiro se o Malas Artes se fosse embora, sem mais outra proeza. O rapaz aceitou e voltou rico para a casa dos pais, que no último parágrafo. Pela palavra destacada, astucioso, infere-se que Pedro Malas Artes era. Ora, por tudo que a gente viu, por todas as ciladas, né, que o fazendeiro colocou para Pedro Malas Artes e as maneiras como ele se livrou dessas ciladas, ele é um homem astucioso. Então, astucioso significa que ele era o quê? Esperto, preguiçoso, desonesto, desobediente. O que vocês acham? Se ele conseguiu driblar as armadilhas do patrão, significa dizer que ele era o quê? O quê? Esperto. Até porque ele trabalhava muito, ele não fazia o que o patrão efetivamente pedia, mas ele trabalhava. Então não pode dizer que ele era preguiçoso. Desonesto na medida em que ele sabia que o patrão estava ali apenas querendo tirar o couro dele ou matá-lo, então isso não chega a ser uma desonestidade. É mais um instrumento de defesa. Né? Vocês concordam comigo? Desobediente, mais ou menos, porque o que o patrão pedia eram coisas impossíveis. Então ele não poderia ser desobediente por não fazê-la. Compreende, então, letra A. Tudo bom? Compreenderam direitinho? Pois a nossa aula vai encerrando aqui, neste exato momento, tá bom? Nós trabalhamos hoje identificar e inferir sentido de palavra ou expressão. Espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo, mas se tem dúvidas, leve ao professor aí da sua escola. Bacana, fiquem bem, fiquem com Deus. Muito obrigado pela audiência de hoje e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.
7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lucas e na aula de matemática hoje nós vamos trabalhar com sequências de números ou de figuras. Nós vamos ver algumas classificações de sequência, quando é que ela é finita, infinita, recursiva ou não recursiva. Também nós vamos ver um termo geral de uma sequência para ver como é que a gente faz para obter os outros termos dessa sequência através de uma lei de formação. Isso só um pedacinho, né? Porque na próxima aula a gente vai ver mais sobre isso. E para essa aula de hoje, eu quero que vocês tenham em mente que sequência pode ser trabalhada como se fosse um jogo, onde a gente tem que descobrir o termo seguinte, tá bom? Então, se a gente souber qual é a regra do jogo, a gente sabe como continuar a sequência, beleza? Então, vamos lá. Então, vejam aí a nossa habilidade. A nossa habilidade vai ser investigar a regularidade numa sequência numérica ou figuras para classificar como recursiva ou não recursiva. Então, especificamente nesta aula, nós vamos ver quando é que uma sequência é recursiva ou não recursiva. Claro que a gente vai introduzir um pouquinho de outras coisas, de outros assuntos das próximas aulas, para que não fique uma aula também só de classificação, né? Para que a gente possa já chegar na próxima aula sabendo de um pouquinho mais sobre sequências, seja de figuras ou sequências numéricas, beleza? Então, para isso, nós temos que saber o que é uma sequência. Sequências são números ou figuras dispostos em uma determinada ordem pré-estabelecida. Pode ser uma determinada ordem, pode ser uma característica específica, alguma coisa que faça com que seja montado essa lista de números ou de figuras, ok? Então, pode ser uma característica específica, ou uma lei de formação, como eu já falei, ou uma ordem pré-estabelecida, tá bom? Então, vamos ver aí esses exemplos. Nós temos aí dois exemplos, o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e 23, e os 3 pontinhos indicando que vai infinitamente, continuando. E o outro é o 2, 4, 16 e 256. Temos aí duas sequências numéricas, uma lista de números que pode ter uma característica específica para ordená-los, né? Por exemplo, uma lei de formação ou uma coisa que faça com que eles tenham uma característica em comum. Então vejam aí, em cada um deles nós temos termos, cada elemento se chama termo e os termos dessa sequência são ordenados de acordo com a sua posição. Aquele que está na primeira posição chamamos de termo 1, na segunda posição termo 2 e assim sucessivamente. Por exemplo, aí nessa sequência de cima, temos aqui que o 2, eu vou chamar ele de T1, é o primeiro termo dessa sequência. O 3 é o T2, o 5 o T3, o 7 o T4 e assim por diante, mostrando que a ordem com que eles aparecem na sequência determina o termo, tá bom? Então, se eu disser assim, qual é o valor do T8 desta sequência? É só você contar, começando do primeiro até chegar no 8º elemento. Então, olha aí, ó, 2 é o primeiro, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a 8ª posição é composta por que número? O 19. Então, o 19 é o que é o T8, é o 8º termo da sequência, ok? Então, esse T maiúsculo, junto com o número, vai me indicar a ordem deste termo na sequência. E, além disso, dá para eu ver mais características? Claro que sim. Por exemplo, eu já falei para vocês que essa sequência continua infinitamente. Então, eu posso dizer que essa sequência é uma sequência infinita, diferente da sequência de baixo. Se você for contar os termos, tem uma hora que para. Ó. Então, aqui tem o T1, que é o 2, o T2, que é o 4, o T3, que é o 16, e o T4, que é o 256. E parou por aí. Só são 4 termos nessa sequência. Então, eu posso dizer que essa sequência é uma sequência finita, porque eu posso saber quantos elementos exatamente tem na sequência, diferentemente da sequência de cima. Nós temos aí o T8, o T9, que é o 23, e continua tendo T10, T11, T12 e assim por diante. Então, já vimos como achar o termo de uma sequência a partir da sua posição, já vimos que uma sequência pode ser finita ou infinita. E outra coisa,
podemos ver como é que ela é composta. Como é que foi feita essa sequência 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e 23? Ela pode ser formada por uma lei de formação, pode ser vista como os termos anteriores somados ou multiplicados por qualquer outro número, ou uma característica especial, que é o caso da primeira. Se você perceber aí, o que esses números da primeira sequência têm em comum? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17, 19 e 23. Você já estudou isso nesse semestre. Eles são números primos. Todos esses números que estão aí nessa primeira sequência são os números primos. E nós sabemos que números primos são infinitos. Por isso que está continuando aí infinitamente, ok? Então essa é a característica especial dessa primeira sequência. Todos eles possuem apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo, beleza? Então isso aqui é a sequência dos números primos, beleza? E a de baixo, pessoal, qual é a característica em comum? Como é que ela é formada? O que a gente pode notar? 2 para 4, eu podia, por exemplo, aqui, vou baixar um pouquinho esse nome finito aqui, para a gente poder analisar as características dessa sequência, né? Então, se a gente for perceber aqui, nessa sequência de 2 para 4, o que eu poderia fazer? Eu poderia somar 2, né? 2 mais 2 dá 4, ou também eu poderia multiplicar por 2. 2 vezes 2 também dá 4. Mas, para ser uma sequência, o que acontece com o termo tem que acontecer com os outros, recursivamente nesse caso. Então, vamos ver aqui, 4 para 16, o que acontece? Será que dá para somar 2? Se eu somar 2 com 4 dá quanto? Dá 6. Deu certo? Não, porque antes foi somado com 2. Esse aí agora está sendo somado com quanto? Com 12. Então, não dá certo, pessoal. Não dá certo. Então, já não é essa regrinha aqui de somar com 2. Será que é multiplicando por 2? Vamos ver. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 16? Também não. Então, nenhum desses dois casos está dando certo. Mas vamos pensar em outro. Será que, se eu pegar esse 4 aqui, ele é exatamente quem? O 4, o T1, né? É o 2, nós já sabemos. O T2, que é o 4, ele é quem? Ele é exatamente o termo anterior, que é o 2, elevado a 2. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2 dá 4, beleza? Se eu pegar aqui o T3 agora, quem é o T3? É o 16. 16 é quem? É o termo anterior, que é o 4, elevado a 2 também. Então, é 4 ao quadrado. Se eu pegar o T4, vai ser justamente o T3, que é o 16, elevado ao quadrado também. Então, qual é a lei de formação para eu formar essa sequência? É eu pegar o termo anterior e elevar a 2, ou seja, multiplicar o termo anterior por ele mesmo. Então, é assim que está sendo feita a formação dessa sequência. O termo depende do termo anterior. E quando isso ocorre, pessoal, os termos de uma sequência depender de um termo ou de termos anteriores, eu digo que essa sequência é uma sequência recursiva. O que é uma sequência recursiva? Quando os termos dependem de uma função dos termos anteriores. Professor, mas o que é a função? Eu não sei, está complicando demais. É simples, pessoal. Para eu achar um termo de uma sequência, eu tenho que pegar o termo anterior e fazer alguma operação com ela, seja somar, subtrair, multiplicar ou dividir ou elevar ao quadrado, como, por exemplo, tem nessa sequência aí, quando eu pego os termos anteriores e elevo a 2. Então, toda vez que eu pegar o termo anterior e fazer alguma coisa com ele para obter os outros termos, eu digo que essa sequência é uma sequência recursiva, diferente da primeira sequência. A sequência de números primos, ele só tem uma característica especial, ele só listou todos os números primos, mas não dá para eu pegar um número primo e obter os outros a partir dos termos anteriores. Não tem como eu fazer isso. Então, eu digo que essa sequência de números primos é uma sequência não recursiva. Beleza? Tranquilo? De boa, né? Então, vamos para mais 2 exemplos para você se ligar melhor nessa classificação. Olha aí, temos o exemplo de cima, que é o quê? 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Será que tem como eu achar os termos que vêm para frente, sendo que eu sei os termos anteriores? Tem alguma relação entre o termo seguinte e os termos anteriores?
Nesse caso, não. Veja aí que está aleatório, né? 0, 1, aí depois 2 zeros de novo, aí volta para 1, 3 zeros, não tem nada a ver. O que eu posso dizer? Que essa sequência é uma sequência finita, né? Porque nós temos aí um termo limitado, números limitados de termos, né? No caso, aí nós temos 8 termos. E essa sequência, se você já viu alguma coisa de computação, nós temos 8 bits. O que é bit? Bit é a informação mais simples que tem no computador. O computador trabalha com bits. Bit pode ser o número algarismo 0 ou o algarismo 1. Isso aí é uma sequência de 8 bits, que pode formar justamente um byte. Olha aí, se eu pegar essa sequência aqui de 8 bits, forma um byte, ok? Que é como se fosse assim, ó, para eu botar lá no computador bonitinho, você digita a letra A lá no computador, é como se eu estivesse colocando, o computador entende, não como A. Ele faz uma transformação desse código de um byte para a letra A. É complicado mesmo, né? Mas eu queria mostrar para vocês só uma sequência de bits que formam um byte. E essa sequência é uma sequência aleatória, né? Uma sequência que serve só para a gente codificar, colocar um nome em uma letra ou em qualquer caractere do computador. E ela não tem nada a ver os termos seguintes com os termos anteriores. E se isso ocorre, eu digo que essa sequência é não recursiva, porque eu não posso obter os termos posteriores de acordo com os já dados, né? Diferente da de baixo. Se você pegar aqui a sequência de baixo, nós já percebemos que ela é uma sequência infinita, porque tem aí as reticências, né, os 3 pontinhos. E aí está complicado, mas dá para a gente perceber que os termos são obtidos pelos termos anteriores. Como assim, professor? Essa sequência é chamada de sequência de Fibonacci. Muitos estudiosos gostam de trabalhar com essa sequência porque ajuda até em fazer aplicação financeira, você acredita nisso? Aplicação nas bolsas de valores, saber quando é que é um dia bom para fazer isso, eles utilizam até a sequência de Fibonacci para isso. E como é que é formada essa sequência de Fibonacci? A partir do terceiro termo, e esses termos são obtidos somando os 2 termos anteriores. Olha aí como é fácil a gente visualizar. Vou apagar aqui esse negócio de infinito para a gente visualizar melhor. Então, a partir do terceiro termo, o primeiro e o segundo termo é quem? São os números 1. Então, o T1 é igual ao T2, o primeiro e o segundo termo são iguais a 1. E a partir do terceiro termo, eu tenho que somar os 2 anteriores. Por exemplo, para obter o 2, eu vou somar um 1 mais 1. Quanto é 1 mais 1? 2. Aí coloca no terceiro termo. Para achar o quarto termo, aí eu vou somar os 2 anteriores a ele. Então, aqui eu pego 1 mais o 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3 dá 5, que é o próximo termo. 3 mais 5, 8, que é o próximo termo. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. 13 mais 21, 34. Então, eu sempre pego os termos anteriores. Olha aqui, essa aqui, 144, é justamente quem? É o 55 mais o 89. 55 mais 89 dá 144. Então, para eu formar a sequência de Fibonacci, eu pego os 2 termos anteriores a ele e somo. Então, para você se ligar numa coisa que a gente vai usar daqui para frente, como é que eu faço para indicar termos anteriores? Para eu indicar um termo geral, a gente coloca assim, ó, Tn, onde esse n é qualquer número da sequência, qualquer posição da sequência. Por exemplo, se eu quero o T5, é porque o n é igual a 5, é o 5º elemento dessa sequência, na 5ª posição. E quando eu quero indicar um termo anterior a ele, quando eu quero, por exemplo, ter um 5, se eu quero indicar o anterior do 5, eu tiro 1, fica quanto? 4. Se eu quero indicar o anterior do 4, eu tiro 1, que é quanto? 3. Então, toda vez que eu quero indicar termos anteriores, eu subtraio 1. Por exemplo, quem é o termo anterior do Tn? É o Tn menos 1. Olha aí. Se o T, por exemplo, se o N, por exemplo, fosse 5, quem seria o Tn menos 1? 5 menos 1 que dá quanto? 4. Então, aqui seria o T5 e aqui seria o T4. Então, se liguem. Toda vez que eu quero indicar termo anterior, eu coloco Tn menos 1.
e um termo geral, Tn. Ok? Beleza? Então, como a gente pôde perceber, a sequência de Fibonacci é uma sequência recursiva. Por quê? Porque os termos dependem de termos anteriores. Ok? Olha aí agora. Figuras também podem ser formadas em sequência. Olha aí essas figuras de cubos. Tem o primeiro, tem um cubo, depois 3 cubos, 6 e 10 cubos. Como é que foi formada essa sequência? Olha o que ele pergunta. O que podemos perceber nos termos dessa sequência? Então aqui nós temos o T1, que é formado por um cubo, o T2, que é formado por 3, o T3, que é formado por 6 cubos, e o T4, formado por 10 cubos. O que a gente pode perceber nos termos dessa sequência? Como é que eles são formados? Ó, para você fazer isso, a dica sempre é você tentar colocar o termo anterior no termo seguinte. Olha aqui, o T1 é quem? O T1 é só um cubo. Então, onde é que está esse cubo aqui? Está aqui, ó. Esse aqui é o cubo anterior. E o que aconteceu quando eu saí do T1 para o T2? Foi somado quantos cubos? Foi somado 2. Ok? O T3, como é que eu obtive o T3? Pego o anterior a ele, que é o T2. O T2 tem 3 cubos. Então, eu vou aqui selecionar os 3 cubos do T2. Está aqui, ó. Os 3 cubos do T2. E o que aconteceu do T2 para o T3? Daqui para cá, foi adicionado esses 3 aqui, ó. Esses 3 cubinhos. Então, foi somado 3. E do T3 para o T4? O T3 está aqui, ó. Tem 6 cubos. E foi adicionado quanto? Esses 4 aqui. Então, foi somado 4 cubinhos, beleza? Então, perceba que para eu obter o termo seguinte, eu sempre estou somando o índice do próprio termo. Quando é T2, para eu obter o T2, eu somo 2. Para eu obter o T3, eu somo 3. Para eu obter o T4, eu somo 4. Por exemplo, para eu obter o T5, eu tenho que somar com quanto? Eu tenho que somar o anterior com 5, beleza? Então, aqui o próximo eu vou somar com 5. Mas, por enquanto, vamos responder a letra A. O que podemos perceber nos termos dessa sequência? Que a partir do segundo, a partir do T2, né? É somado o termo anterior com o que, pessoal? Com o índice do termo que você deseja calcular, né? Com o índice do próprio termo. Por exemplo, se eu quero T2, eu vou somar com 2, o anterior com 2. Se eu quero T3, eu vou somar o anterior com 3. Se eu quero T10, eu vou somar o T9, que é o anterior, com 10. É isso que está acontecendo. Se eu fosse trazer para a linguagem matemática, eu faço como? O Tn, que é um termo geral, vai ser quem? O termo anterior. Como é que eu indico mesmo o termo anterior, professor? Como é que eu faço isso? Já disse para vocês, é só você diminuir 1. Tn menos 1, tá bom? Então, o termo anterior de Tn é Tn menos 1. E eu somo com quem? Com o próprio índice. Quem é o índice aqui? N. Então, eu vou somar com N. É assim que a gente obtém, tá bom? Mas aí a gente vai deixar para as próximas aulas trabalhar com isso com mais calma. Então, pronto, eu já disse a letra A, vamos para a letra B. Qual é o próximo termo? Então, tá bem facinho aqui, né? No T4 tem quantos? Tem 10. Então, o próximo termo, eu vou pegar esses cubinhos e vou somar 5, que é justamente adicionar uma fila aqui, ó, do lado direito. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no total aqui eu tenho quantos cubinhos? Se eu já tinha 10, mais 5 fica quanto? 15. Então, aqui é o próximo termo dessa sequência. Professor, fazendo esses desenhos aí, eu posso me complicar. Eu posso transformar essas figuras em uma sequência numérica? Claro que sim. Quem é o T1? Um cubinho. Quem é o T2? 3. Quem é o T3? 6. O T4 é igual a 10. O T5 igual a 15, que é o que ele estava procurando. Veja o que acontece, ó. Eu somo 2, depois somo 3, somo 4,
e por final vou somar 5. Você poderia também fazer dessa forma e é até mais simples da gente entender, né? Mas como a gente está trabalhando com figuras, se você quisesse entendesse aqui a regrinha que estava acontecendo para formar essas figuras, ficava também mais fácil só de desenhar e você obter o termo seguinte, ok? Olha aí, exemplo 4, fractais. O que é um fractal? São figuras dentro da própria figura. A figura se repete dentro dela mesma. Então veja aqui, ó, nós temos aqui o primeiro um triângulo preto grande, e esse triângulo preto vai se repetir dentro dele mesmo 3 vezes na figura seguinte. E essa figura aqui, que é o T2, vai se repetir 3 vezes na figura seguinte também. Isso vai ocorrendo recursivamente, de acordo com os próximos termos. Aí, veja que ela está se repetindo dentro dela mesma. Isso aí é um padrão. Isso aí também é um exemplo de sequência recursiva, porque depende do termo anterior, né? Então, veja o seguinte. Essa primeira aqui, ó, que é o T1, ele se repete quantas vezes no termo seguinte? 3 vezes, ó. Um triângulo preto em cada ponta. O T2, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai se repetir 3 vezes. Vou apagar aqui, ó. Você pode perceber que esse triângulo todo vai se repetir 3 vezes também nesse próximo termo. Um em cada ponta. Olha aí. E, do mesmo jeito, o T4 será quem? Vai ser uma repetição do T3 3 vezes, um em cada ponta. Então, veja que eu estou pegando a figura anterior e multiplicando por 3. Claro, vendo aí a quantidade de triângulos pretos, né? Sem considerar esse triângulo central que não está mudando nada. Esse central branco. Então, na letra A, ele pergunta o seguinte. Escreva o número de triângulos pretos nos 5 primeiros termos dessa sequência. Então, olha, ó, T1 só tem um preto. O T2 tem 3. O T3, se você perceber aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O T4, se você ver aqui, pegou o T3 e repetiu 3 vezes, ou seja, multiplicou por 3. Então, 9 vezes 3 dá quanto? 27. E para achar o T5, que ele quer os 5 primeiros termos, também basta eu multiplicar por 3, porque o que vai acontecer no T5? Vai ser justamente um triângulo, onde as pontas desse triângulo, cada uma das 3 pontas será igual ao T4. Então, esse T4 vai se repetir 3 vezes. Então, para eu achar a figura 5, basta eu multiplicar por 3. Então, 27 vezes 3 vai dar 81. Então, essa aqui é a quantidade de triângulos nos 5 primeiros termos dessa sequência, ok? 1, 3, 9, 27 e 81. Olha o que ele pergunta na letra B. Represente através de sequência matemática um termo qualquer dessa sequência numérica. Então, agora nós vamos ver aqui um termo geral. Se eu quiser saber qualquer termo, aí só está aparecendo 4, mas, por exemplo, se eu quero saber o 10º termo, será que eu tenho que ficar desenhando? Não, basta você ver o padrão que está sendo feito aí. Eu já disse para vocês, ó, se eu quero saber dessa sequência de números de triângulos pretos, basta sempre eu multiplicando por 3, ó. Primeiro vezes 3, só tinha 1, vezes 3 ficou 3, vezes 3 ficou 9, vezes 3 ficou 27, vezes 3 a gente viu que ficou 81 triângulos. Então, essa é a sequência. Veja o que está acontecendo. O T1 foi igual a 1. O T2 foi justamente o 1 vezes o 3. O T3 foi justamente o 3, que é o anterior, vezes o 3. Que deu 9, não foi? Então, tá aqui, eu coloquei aqui a lista para a gente ir baseando nela, para a gente não se esquecer. O T4, que é 27, é justamente o 9 vezes 3. Então, 9 vezes 3. O T5, que é o 81, eu obtive como? Pegando o anterior, que é o 27, e multiplicando por 3. Então, para a gente obter um termo geral, a gente tem que ver o que está acontecendo com todos os termos. Veja que todos os termos aí, a partir do segundo, estão sendo multiplicados por 3. Olha aí,
Então, isso aqui é a regularidade, é a lei de formação que está acontecendo aí. Então, pronto, está sendo multiplicado por 3. Então, se eu quero um termo geral, como é que eu faço o termo geral? Coloco T e um N. Para eu saber o termo geral, eu já sei que tem que ser multiplicado por quanto? Por 3, porque está se repetindo com todos os termos, ok? Mas eu estou multiplicando 3 por quem? Pelo termo anterior. Olha aí, o termo anterior aqui, ó, do T2 era o 1, então multiplica por 1. O termo anterior do T3 era o 3, que aqui dá 3, né? Ó. Então multiplica por 3, aqui dá 9, multiplica o próximo por 9, vezes 3. Aqui dá 27, então o próximo será 27 vezes 3. Então eu pego sempre o anterior e multiplico por 3. E como é que eu represento o termo anterior? N menos 1. Então essa aqui é uma das formas de representar o termo geral de uma sequência. Depois a gente vai ver uma forma mais simples, tá bom? Para a gente entender melhor, aí você ficar mais fácil de obter qualquer termo a partir dessa sequência aí, né, que a gente está analisando. Que a gente pode ver aqui, eu vou dar aqui um spoiler para vocês. A gente pode ver aqui que 3 elevado a 0 é igual a 1. 3 elevado a 1 é igual a 3. 3 elevado a 2 é 9. 3 elevado a 3, 27. 3 elevado a 4, 81. Então, isso aí pode ser representado por 3 elevado a n menos 1. Mas isso aí a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então, olha aí. Atividade 1. Como a gente está com pouco tempo, eu vou fazer rapidamente, tá bom? Identifique os termos destacados em cada sequência. Letra A, segundo e o sétimo termo. Pessoal, para a gente obter os termos de uma sequência, nós temos que fazer o quê? Só identificar a posição, não é não? Então, quando ele quer o segundo termo, é só identificar aí o segundo elemento da sequência. Quem é o segundo elemento da sequência? Número 1. E para identificar o sétimo termo, só é contar, né? O 7. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo termo é o 9. Então, facinho demais. O T1, o T2 quer dizer que é o segundo termo, é o 1. E o T7, que é o sétimo termo, é igual a 9. Beleza. Agora, a letra B, ele quer o 20º termo. Agora sim, pessoal, aí ó, nós não temos 20 termos, não dá para a gente só pegar e selecionar o que ele está pedindo. A gente tem que saber qual é a regra de formação dessa sequência para depois achar o 20º termo, para não precisar ficar escrevendo demais. Então veja aqui, a gente pode perceber o quê? Que o T1, o T3, o T5, o T7, que são ordens ímpares, sempre são vistos com o número 1. Opa, botei o menos 1 aqui de gaiato, né? Com o número 1. Agora, os outros, menos 1, menos 2, menos 1, menos 1, menos 1, são termos pares. Então, quando o termo é par, está na posição par, eu coloco menos 1. Quando o termo é de uma posição ímpar, eu coloco mais 1, um positivo. Como ele quer o 20º termo, 20 é par. Então, T20 vai ser igual a menos 1, porque todos os termos pares são iguais a menos 1, ok? E essa aqui só é para classificar em recursiva ou não recursiva, tá bom? Então, vejam aí, tem 3 exemplos. Na letra A, não tem nenhuma ordem, não tem nenhuma sequência, nada que me diga que o termo seguinte vai ser igual ao termo anterior. Então, eu digo que ela é não recursiva, beleza? A letra B, se você perceber, aqui está sendo somado de 4 em 4. 5 mais 4, 9, mais 4, 13, mais 4, 17, mais 4, 21. Então, o termo seguinte é o anterior mais 4. Então, se depende do anterior, eu digo que é uma sequência recursiva. E na letra C, está complicado aqui, tem muita coisa, mas o que é que posso dizer? Que aqui, ó, a lei de formação me diz que o termo geral, que é o Tn, sempre vai depender do termo anterior, que é o Tn menos 1. Então, se depende do anterior, o que é que a gente pode dizer? Que é uma sequência recursiva. Então, é isso, pessoal. Nessa aula, a gente aprendeu um pouquinho sobre sequência, na próxima a gente vai continuar, tá bom? Um grande abraço e até mais.
Olá, garotada, tudo bom? Eu sou Williams Pimentel, professor de Ciências do 7º ano. O tema de hoje é sobre as aves, animais que no curso da evolução sofreram profundas alterações no seu corpo por conta de uma adaptação que é típica nesses animais, que é a capacidade de voar, tá ok? Então vamos começar a nossa aula. Bom, nesse primeiro momento nós vamos tratar a respeito das características gerais desses animais, a morfologia, a estrutura externa do animal e também a classificação das aves. No segundo momento nós vamos trabalhar a fisiologia, como funciona o corpo desses animais, tá ok? Então vamos começar aqui. Características gerais. Primeiro, qual é a origem das aves, não é? Bem, as aves, as primeiras aves, elas descenderam de um grupo de pequenos dinossauros, tá? Do gênero Archaeopteryx ou Archaeopteryx, tanto faz, tá? Que eram animais que já tinham o corpo completamente coberto por penas, apresentavam uma estrutura na boca, um bico córneo, só que com dentes, tá? Aqui nós temos o fóssil, o primeiro fóssil encontrado desses animais, datado por volta de 150 milhões de anos atrás, e que, pelas características pesquisadas e investigadas pelos paleontólogos, eles perceberam que esses animais já conseguiam controlar a temperatura do corpo, já tinham um coração com 4 cavidades, isso depois de muita pesquisa. E que o seu esqueleto ainda era muito pesado, e por conta disso, o voo desses animais era bastante tímido, né? Usado basicamente para dar uns saltos maiores para poder alcançar suas presas. Tá ok? O bico desses animais. Bom, como uma das adaptações do corpo, né, para a condição marcante desses animais, que é o voo, os membros anteriores das aves foram convertidos em, vamos dizer assim, modificaram-se em asas. Então o bico, ele passou a assumir várias funções. Além de capturar alimento, defesa, capturar suas presas, construir ninhos, cuidar dos filhotes, a alimentação de filhotes, tudo isso passou a ser usado pelo bico. Então, como vocês podem perceber, basta olhar ao redor de vocês, existe uma variedade de aves muito grande e com uma variedade de bicos também muito grande, adaptados à forma de alimentação e ao seu comportamento, certo? E só lembrando que, apesar de serem descendentes dos dinossauros, as aves modernas, o bico é córneo e não tem dentes. Ainda com relação às características, as penas desses animais. Quando nós estávamos falando sobre os répteis, nós falamos de uma cobertura da pele, né, da epiderme dos répteis, feito de queratina, que poderia se apresentar na forma de escama, na forma de placas ou de carapaça. Pois então, na evolução, a constituição continua a mesma, queratina. Só que nas aves, essa cobertura da pele se apresenta como penas, estruturas bem leves, no entanto, bastante resistentes, certo? Que aparece nesse grupo de animais e que exerce várias funções. Basicamente, nós temos 3 tipos de penas no corpo das asas. Nós temos as penas de cobertura do corpo, que está mais relacionado com a regulação da temperatura do corpo do animal. Temos as penas das asas, que está relacionado com a flutuação e a propulsão para o voo. E as penas da cauda, que vai dar orientação, certo? Na hora do deslocamento lateral, de mergulho, que o animal tem durante o voo. Basicamente são esses 3 tipos, tá ok? É uma característica exclusiva desses animais. E essas penas, bom, além da característica do voo, ela tem a finalidade de auxiliar a regulação da temperatura corporal, defesa, por exemplo, camuflagem, tá? E também, no momento da reprodução,
principalmente muitas espécies de machos, apresentam penas bem exuberantes, né, como é o caso aqui dessa imagem que eu coloquei, desse pavão albino, né, mas também tem aqui o pavão normal, sempre com pigmentação, onde você vê que as penas caudais são bem grandes, tá? E servem para atrair as fêmeas durante o período de reprodução. As fêmeas, pelo contrário, são bem menores, têm uma cor bem, vamos dizer assim, bem simples, sem muito atrativa. Os machos é que apresentam essas características. Bom, portanto, como eu falei para vocês, a manutenção da temperatura, então, veja só, então esse é o primeiro grupo cujo todos os representantes apresentam a endotermia ou a homeotermia, tá ok? Ou seja, eles conseguem controlar o metabolismo corporal e, portanto, com outras estratégias associadas, manter a temperatura do corpo estável, independente da temperatura externa. Isso é importante por quê? Porque o animal pode se manter ativo, certo? Dentro de certos limites, em qualquer temperatura mais baixas principalmente, coisa que os répteis, os anfíbios têm dificuldade, porque eles têm que esperar o corpo aquecer para depois, né, ver a temperatura ótima chegar, para depois eles realizarem suas atividades normais. Os animais endotérmicos não precisam disso. Eles conseguem regular a temperatura, então, a qualquer hora do dia, eles estão ativos, dependendo dos seus hábitos alimentares, principalmente. Só que isso tem um custo, tá? Que custo? Custo energético. Esses animais têm que gerar mais energia no corpo para poder manter essa temperatura estável, como estratégia de manter ela estável. Tá ok? E isso faz com que esses animais tenham que comer mais e mais frequentemente do que os animais que são ectotérmicos. Tá ok? Então vamos lá. Outra característica interessante é que as aves, quando nascem, ela nasce com a plumagenzinha toda adaptada à sua questão do nascimento, principalmente para manter a temperatura corporal. E ela vai envelhecendo, essas penas vão caindo e vão sendo substituídas por outras penas que são as chamadas penas definitivas. Tem animais que só têm essa muda, tá? Da plumagem de recém-nascido para a plumagem adulta. Mas tem aves que apresentam regularmente a mudança de plumagem, tá? Nas aves aquáticas, nós vamos encontrar, aqui nessa imagem mostra isso para a gente, né? Na região sacral, quer dizer, no final da coluna, certo? Nós temos uma glândula chamada glândula uropigiana. Essa glândula, ela é responsável pela produção e secreção de uma espécie de óleo. Como vocês podem ver aqui nesses marrecos, esse comportamento deles de estar toda hora mexendo nas penas é uma forma que eles têm de fazer o quê? Tirar o óleo da glândula com o bico e com o bico passar na superfície das penas. Como o óleo não se dissolve na água, ele forma uma mistura, mas não se dissolve, certo? Então ele é impermeável, insolúvel em água. Então as penas, quando são molhadas, untadas de óleo na sua superfície, elas não ficam encharcadas. Então esses animais podem nadar tranquilamente e, quando necessário, alçar voo, mesmo dentro da água, certo? Sem nenhum problema, porque suas penas não ficarão encharcadas. O que não acontece com as aves que não são aquáticas. Se elas caírem na água, as suas penas irão ficar encharcadas, porque elas não têm essa glândula desenvolvida. Tem que esperar sair da água, secar, para depois voar, né? O que não acontece com esse. A questão da aerodinâmica eu já até comentei para vocês. As aves apresentam 3 conjuntos distintos de penas. As penas pequenas, que cobrem a superfície do corpo, que está relacionada mais com a questão da regulação da temperatura corporal. Tem as penas das asas, tá ok? Que dá uma aerodinâmica perfeita para flutuação e propulsão no ar. E as penas da cauda,
mexendo a cauda, ela vai dar uma orientação para o deslocamento lateral, certo? E também de mergulho e até altitudes maiores desses animais. Tá? Então, é uma estrutura que auxilia o voo, dando uma aerodinâmica muito boa para esses animais. Bom, quanto ao esqueleto, eu já comentei para vocês no início que esses animais sofreram bastante alterações. Uma dessas alterações foi no próprio esqueleto. A primeira delas, bom, é um esqueleto ósseo, tudo bem. Mas esses animais, por exemplo, tá? Se você vê aqui o membro anterior, a sua asa foi completamente adaptado ao voo. Por isso que o bico exerce praticamente todas as funções que esses membros anteriores poderiam exercer. Uma outra coisa importante com relação a esses animais é a estrutura da sua coluna vertebral. Ele tem a coluna cervical, por exemplo, tem ossos anquilosados. Você vai encontrar também, devido à adaptação aerodinâmica das aves, essa estrutura chamada de fúrcula, que é a fusão do que seria no nosso corpo das clavículas, que é aquele ossinho que depois que a gente termina de comer, um pega num lado, outro pega no outro, puxa para fazer um pedido, pois é chamado de fúrcula. E o osso externo, que é esse osso que nós temos aqui no meio, no peito da gente, que une as costelas aqui, ele é um osso quilhado, quer dizer, ele é em forma de V. Tudo isso aí torna o corpo desses animais mais aerodinâmico, que facilita a flutuação desses animais e também diminui o atrito na hora de se deslocar no ar, tá ok? Outra adaptação importante são os seus ossos. Os ossos desses animais são ocos, antigamente chamados de ossos pneumáticos. Durante o voo, né, as aves têm um mecanismo de transferência do ar que elas respiram, que fica armazenado em estruturas chamadas de sacos aéreos, para o interior desses ossos, tá? Para tornar o corpo das aves, vamos dizer assim, entre aspas, mais leve, para facilitar a flutuação no ar, tá ok? Então essas são algumas adaptações importantes que esses animais apresentam. Quanto à classificação desses animais, bom, esse grupo, né, já identificado quase 9.000 espécies diferentes, 8.750, a gente bota esse valor aqui, mas provavelmente já se alterou, porque os pesquisadores continuam descobrindo novas espécies. Dessas 8.000, quase 9.000 espécies já descobertas, identificadas pelo homem, cerca de 1.300 só na floresta amazônica. Então, a floresta amazônica tem um percentual bastante considerável de diversidade de aves e que fatalmente morrerão ou morreriam se a floresta for ou fosse destruída. O critério de classificação desses animais, certo? Basicamente são o hábito alimentar, herbívoro, carnívoro, se alimenta de grãos, se alimenta de nozes, tá ok? São animais, aves de rapina, uma série de características. O tipo de bico, que está adaptado à forma de alimentação, e a estrutura óssea, tá? Levando isso em consideração, nós estamos distribuindo as aves em dois grupos, as ratitas e as carinatas. As aves ratitas são as aves que não voam, elas têm um esqueleto muito pesado, são aves, na sua maioria, muito grandes, tá? E que apresenta esse osso externo, né, mais parecido com o nosso, ele não é em forma de V, de cunha ou quilhado. Eles não voam, né, foram selecionados dessa maneira. Já as aves carinatas, elas são aves que têm todas aquelas adaptações que eu mostrei para vocês, a sua grande maioria, certo? E que podem voar, tá certo? Então vamos lá. Aqui nós temos alguns exemplos de aves, né, que não conseguem voar, as ratitas. Na África nós temos o avestruz, né, um animal que chega a 150 quilos e atinge quase 2 metros de altura, o macho. Na Austrália nós temos dois tipos, nós temos o emu e o caçoar. Aliás, o caçoar é muito conhecido por atacar pessoas, é um animal muito agressivo, né, esse daqui da cabeça azul. Nós temos na Nova Zelândia, né, o kiwi, que é uma ave que não tem asas. Essas outras, né, à exceção do emu e do kiwi,
elas têm asas atrofiadas. Essas duas não têm mais asas, só tem membro posterior. E aqui, na América do Sul, nós temos a nossa ema, tá ok? Existem várias outras espécies já extintas há milhares de anos, há milhões de anos, mas algumas foram extintas há centenas de anos por conta da atividade humana, tá ok? Aqui nós temos as carinatas, que são as aves que têm adaptações para o voo, tá? Aí você tem aqui vários tipos, e eu botei aqui para a gente acabar com esse problema com o negócio da galinha. Pessoal, a galinha é ratita ou carinata? Ela voa ou não voa? Gente, esse grupo de galiforme, que é o grupo da galinha e de vários outros animais semelhantes, certo? A galinha ela teve um processo de domesticação pelo ser humano, uma seleção artificial, onde esses animais, o que interessa para o homem é a produção do animal mais pesado, que tenha mais carcaça, que tenha mais músculo e que seja capaz de produzir muitos ovos. Então, hoje em dia, esses animais se tornaram muito pesados, às vezes até obesos, tá? Então, esses animais têm dificuldade em voar, mas você pode perceber que se você deixar uma galinha caipira, por exemplo, ela consegue dar uns voozinhos baixinhos, elas conseguem voar para subir no pé de goiaba, né, para ter o seu soninho em paz, longe dos predadores, tá? Então é por isso que ela está nesse grupo. Outra coisa também que chama atenção são os pinguins. São aves carinatas, elas têm adaptações para o nado, quer dizer, o membro anterior é adaptado como nadadeira, as patas têm membrana interdigital, elas não voam, é porque a sua condição de adaptação foi profundamente marcante com o ambiente aquático, certo? Mas ela é uma ave carinata. Existem outras aves aquáticas que voam, o pinguim não voa, mas é carinata, tá? Muito bem. Agora com relação à fisiologia desses animais. Com relação à digestão e nutrição, o trato digestivo é completo, constituído de uma boca com um bico córneo, sem dentes, segue, né, faringe, esôfago, uma dilatação do esôfago chamada de papo, onde o alimento ele é temporariamente armazenado e umedecido para facilitar a digestão. Descendo um pouquinho tem a moela, que é uma espécie de... Aliás, tem um proventrículo, que é uma espécie de estômago químico. E depois tem a moela, que é o estômago mecânico, uma estrutura muscular, e que é bastante desenvolvido em aves que se alimentam de grãos. Galinha, por exemplo. Tá? Por quê? Porque esse grão ele é duro, ele precisa ser triturado. Daí o hábito das galinhas comerem pedrinhas. Tá? Essas pedrinhas vão se alojar aqui na moela e vai auxiliar a trituração dos grãos que esse animal come. Depois segue, ó, pelo intestino, onde vai continuar a digestão, a absorção e é eliminado através do ânus, né? Esses animais têm cloaca. Tá ok? Então o trato ele é completo. Com relação aos nutrientes, tem aves que se alimentam de vegetais, tem aves carnívoras, tem aves onívoras, tá? Tem aves especificamente que se alimentam de grãos, tá? Como é o caso da galinha. Tem aves que se alimentam de nozes e os bicos desses animais são inteiramente adaptados a isso, né? Tem aves que se alimentam de néctar, como é o caso do beija-flor, tem um bico bem fino, são aves pequenas para poder chegar até as flores. Então, há uma adaptação muito importante com relação à alimentação, associação da alimentação e a forma do bico. A respiração. Nós vimos que os pulmões dos répteis são pulmões bem eficientes, tá? Com a superfície interna muito boa, a ponto de não precisar de outra forma de respiração. Os pulmões das aves são pulmões rudimentares. É um pouco melhor do que o dos anfíbios, né? Mas comparado com o dos répteis, são bastante simples, tem superfície pequena. E são grudados nas costelas do animal, tá ok? Só que para auxiliar isso, né, a ventilação dos pulmões, nós temos esse monte de estruturas aqui que são chamadas de sacos aéreos, que ficam cheios de ar e as funções deles são basicamente duas. É auxiliar na ventilação dos pulmões,
para ele poder respirar, principalmente durante o voo, onde o consumo de energia é maior, e também alguns deles estão conectados a ossos, transferir parte do ar para os ossos, que são ocos, para que facilite a flutuação do animal. Esses animais apresentam mais ou menos nessa região aqui, bem próximo do local onde a traqueia, que é um tubo do sistema respiratório, se divide em 2 brônquios que penetram nos pulmões, tá? Existe um órgão fonador chamado de siringe. A siringe é que é responsável, né, com a passagem do ar, de produzir os sons que as aves produzem. Existem aves canoras, né, que são as aves que cantam, aquelas que têm um canto bonito, e justamente por isso elas são bastante capturadas e aprisionadas em gaiola, né, para satisfazer a vaidade humana, certo? Tem aves que têm uma capacidade de imitação de sons que elas ouvem, né, os papagaios, né, e outras aves que têm além dos papagaios, tá? Só que tem algumas curiosidades. Nem toda ave emite som. Por exemplo, a ema só emite som quando é filhote, que é para chamar a atenção da mãe, tá? Depois que fica adulto, ela não emite mais som, tá? Então, nem toda ave emite som. Com relação à circulação, uma classificação geral, ela é fechada porque o sangue só circula dentro dos vasos sanguíneos, dupla porque a cada ciclo passa 2 vezes pelo coração, que vejamos, o sangue vem do corpo, né? Entrando pelo lado direito do coração, uma vez, é bombeado para os pulmões, onde o sangue é oxigenado, volta para o lado esquerdo do pulmão, oxigenado, segunda vez, e o coração bombeia para o corpo. Então passa 2 vezes pelo coração. E é completo, porque não há mistura de sangue arterial, sangue rico em oxigênio, com sangue venoso, sangue rico em gás carbônico. Então essa classificação. O coração das aves, o lado esquerdo do coração não tem comunicação com o lado direito. Então são 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, né, completamente separados, o lado direito do esquerdo. E esse é o conjunto de características que nós podemos mostrar aqui para vocês de modo geral, tá? Tem uma curiosidade desses animais com relação à distinção do sistema circulatório das aves e dos mamíferos. Eu vou só adiantar aqui um detalhe interessante. A artéria aorta, que sai do ventrículo esquerdo, ela se projeta para o lado direito, nas aves. Nós veremos que nos mamíferos essa mesma artéria se projeta para o lado esquerdo. É a maneira que nós temos, olhando para um sistema desse, de saber se o sistema é de uma ave ou de um mamífero. Tá ok? A excreção. A bexiga urinária, ela é ausente. Até porque armazenar urina durante o voo seria um peso extra. É outra adaptação que os animais têm, né? Facilita o voo. A forma de excreção nitrogenada é a mesma dos anfíbios, dos répteis, tá? Que é o ácido úrico, que é o menos solúvel em água e o menos tóxico. Quer dizer, pode passar mais tempo no corpo. E ele é eliminado de uma forma pastosa. E é jogado junto com as fezes na cloaca, que se misturam e é eliminado assim. Então, quando você vê assim um cocôzinho de ave no chão, de galinha, por exemplo, a parte escura é fezes. Essa parte amarelada, esbranquiçada, é a urina pastosa desses animais. Tá ok? Então a excreção, ela é feita com ácido úrico, ok? Bom, com relação à ecologia desses animais, eu vou ter esse textinho aqui, olha. Muitos pássaros favorecem a dispersão de muitas espécies de plantas, alimenta-se de polpa que fica ao redor das sementes. A polpa é digerida, porém, nem todas as sementes são danificadas durante a passagem no trato intestinal. Ao defecar, essas aves espalham essas sementes na região. Em alguns casos, o fato de a semente passar pelo tubo digestório é uma condição que facilita a germinação de semente, já que o suco digestivo age sobre sua casca. Então, veja bem,
Essa é uma relação muito importante entre plantas e aves. Tá? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você está matando uma ave, você não está criando só aquele animal da natureza. Você está atingindo outros seres vivos. Inclusive as plantas que produzem frutos. Tá? Então esses animais se alimentando de frutos, tá? Ele ajuda a fazer a dispersão e a germinação de semente. Porque tem algumas sementes que só conseguem germinar passando pelo trato digestivo. Por quê? O trato digestivo tem suco digestivo que vai desgastar a casca da semente, o que vai facilitar a germinação dessa semente no futuro. Se não tiver essas aves que se alimentam delas, a semente vai ser produzida, vai cair no solo, mas não germina, vai apodrecer, o que vai afetar o número de plantas daquele ambiente. Vai afetar a distribuição, a dispersão de várias plantas no ambiente. Inclusive, por exemplo, o papagaio que se alimenta de nozes bem duras, né? O bico dele é adaptado para isso, ele arranca aquela casca, certo? E muitas daquelas cascas, das sementes, ele não consegue comer, mas eles quebram e caem no chão. Aí o que é que acontece? Esses que já estão com a casca desgastada vão germinar facilmente. A gente tem que ter um pouco de clareza com relação a aprisionar animais, tráfico de aves, né? Matar aves por esporte, né? Que tem algumas pessoas que acham que isso é esportivo, né? Porque você não está afetando só a diversidade das aves, você está afetando a diversidade de outras formas de vida e que você precisa disso também. Né? Nós temos um caso clássico, inclusive tem até uma proposta aí de um político, de se tirar o ninho, certo? Das calçadas de Teresina, substituir por plantas nativas. Por quê? Porque o ninho ele é tóxico para as abelhas. E as abelhas são dos principais polinizadores das plantas que nós temos, inclusive o caju, né? Que o Piauí é um dos maiores produtores de caju do país, produz a cajuína, que é um produto genuinamente nosso. Tá? Então isso tudo pode afetar. Milhões e milhões de abelhas já morreram só esse ano por conta da intoxicação por essa planta. E o que se vê em Teresina é essa planta espalhada em tudo quanto é calçada. Tá? Então vamos lá. Órgãos sensoriais. A visão desses animais é bem desenvolvida. Eles têm, os médicos veterinários dizem que eles têm 3 pálpebras, uma pálpebra superior, uma inferior e uma que fecha assim, ó. Tá? Como se fosse uma janela, que é a membrana nictante. Essa membrana é uma membrana transparente que se mantém fechada, principalmente quando o animal está voando, para evitar o ressecamento do olho. Então é uma estrutura protetora. Glândulas lacrimais, né, para manter o olho lubrificado. E esses animais enxergam cores, né? Aliás, algumas aves enxergam alguns tons de cores que nós, seres humanos, não enxergamos. Tá? Ok? Está aqui o espectro visível, né, do arco-íris, e as aves podem enxergar cores que nós não conseguimos enxergar. Então, o mundo, o colorido que algumas aves veem do mundo é diferente do nosso. Tá ok? Quanto à reprodução, muitas espécies de animais têm dimorfismo sexual. Ou seja, você consegue facilmente identificar quem é o macho e quem é a fêmea. Tá? Outras espécies não, tem que fazer uma sexagem. Alguns até precisam de fazer um exame mais apurado para saber qual é o sexo. A fecundação é interna, o macho tem uma cloaca modificada para fertilizar a fêmea, eles não têm pênis. São ovíparos, né? E existe uma característica que é o cuidado com a prole. Nem todos têm, mas a maioria tem esse cuidado com a prole. Olha a diferença entre o macho da galinha, do galináceo, e do pavão, do macho para a fêmea. Tá ok? Bom, aqui, gente, é só para mostrar para vocês rapidamente o desenvolvimento embrionário de um ovo fecundado, ó. Começa com a manchinha vermelha, ó. Vai formando um embriãozinho, novos vasos sanguíneos, isso dentro do ovo. À medida que o ovo vai se projetando, ele vai consumindo a gema do ovo, tá ok? E, para nós encerrarmos, tá? Essa brincadeirinha aqui com a nossa cidade, que está passando pelo BR Obró, tá ok?
E espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês e até o nosso próximo conto com os comentários das questões.